Salve, salve família! Aqui é Claudinho Andrade, DDI Podcast. Que honra estar adentrando no seu lar, na sua casa, né, com a sua família. Hoje o bate-papo é mais do que especial. Iniciamos os novos quadros do DDI Podcast e o quadro de hoje é Fazendo Negócio Direito. Eu já quero pedir a você, se inscreva no canal, né, compartilhe, comenta, siga nas redes sociais. DDI Podcast, e siga também ele que está aqui conosco, grande autoridade, vai tirar suas dúvidas do mundo jurídico, né? Você empresário, você comerciante, empreendedor, você que quer montar o seu próprio negócio, ou seja qual for a área, eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Esse quadro que inicia hoje, a gente vai esclarecer aí como é que vai funcionar esse quadro. Acompanhe com a gente, estou aqui com ele, grande doutor Victor Castro. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Claudísio. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, de estar no DDI, falando para você, falando para o seu público e agora de uma forma mais técnica, né, falando especificamente sobre um projeto que a gente vem desenvolvendo há alguns anos e lhe agradeço a oportunidade de continuar firme nessa missão, que foi quando a gente iniciou Fazendo Negócios Direito. Coisa boa, para mim é uma honra tê-lo, né, aqui juntamente com a sua equipe jurídica, né, com o seu escritório, né, fazendo parte dos quadros do DDI Podcast. Coisa boa! E eu quero que o senhor fale já pra gente como é que surgiu, porque, pessoal, o Fazendo Negócio Direito já é algo que existe não de agora, mas de um bom tempo. E eu quero que o Dr. Victor, né, explique pra gente como começou o Fazendo Negócio Direito, como surgiu essa ideia, de quem partiu. Explica aí para quem está nos assistindo. Perfeito, vamos lá. O primeiro pensamento sobre ter uma ferramenta de educar, até um pouco assim audacioso, né? Educar juridicamente o empresário, buscando nessa educação, nessa missão, tirar o juridiquês dessa comunicação direcionada a esse público. Como foi que surgiu essa ideia? Eu tenho o nosso escritório, na verdade, tem um cliente há alguns anos e é uma figura fantástica, que é a Motopeça Rosenda. Foi através de uma reunião com um dos sócios, com o Josué, que são 3 sócios, né? Josué, José Rosendo e Josival Rosendo. Em uma reunião com um dos sócios, o Josué, me deu aquele estalo de que a gente precisava, de alguma forma, levar conhecimento jurídico, tirando, entre aspas, o juridiquês dessa comunicação, né? Falando de uma maneira mais simples, tirando a parte técnica mesmo de algumas palavras, para que aquele público conseguisse enxergar a importância de ter um setor desse em sua empresa. Como foi que surgiu? Em uma reunião, a gente fazendo ali um trabalho de compliance trabalhista, organizando a parte documental, empresa e funcionários, a gente chegou a algumas conclusões de que precisaria fazer alguns ajustes em contratos, regimento interno e outras atividades daquele segmento. E aí o que foi que aconteceu? Ao final desse bate-papo, dessa reunião, um dos gerentes, um cara muito inteligente, ele questionou diretamente a esse empregador dele, a esse empresário, o porquê não ter antes na empresa um setor jurídico. É uma empresa já de um porte muito grande. E aí eu achei muito interessante e foi a partir daí que surgiu e começou a surgir, na verdade, essa ideia. Eu achei muito interessante a resposta que o Josué deu para esse colaborador. Ele disse, olha, quando eu comecei a atividade empresarial, eu pensei que era só comprar no distribuidor e vender aqui. Comprar e vender. Depois eu fui aprendendo que eu precisaria, para crescer, de uma equipe. E aí eu fui e contratei uma pessoa. Posteriormente, que eu precisaria de um sistema para organizar o meu estoque. Depois que eu precisaria de um contador para organizar essa parte da empresa e por aí foi seguindo. Ele foi descobrindo como ser empresário, né? Como ele deu essa resposta. E nesse momento a gente percebeu que o nosso negócio, a nossa empresa precisaria de uma atividade jurídica preventiva para poder a gente continuar crescendo com segurança e tendo um maior controle do nosso negócio. E foi a partir daí que ele fez o seguinte questionamento: você já tomou conhecimento de alguma faculdade para empresário? Existe alguma faculdade para você se formar empresário? Eu não conheço. E aí o gerente disse, não, também não conheço. Então, o nosso aprendizado, ele é cotidiano.
daqui a 6 meses, certamente, eu vou descobrir algo que eu não sabia antes. Então, por isso que a gente, somente agora, está tendo esse setor jurídico aqui na empresa. E aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, um empresário do nível intelectual do Josué. Ele é um cara fantástico, ele é uma pessoa fantástica, como pessoa e como profissional, muito inteligente. Salvo engano, ele tem formação contábil. E aí eu fiquei pensando, se um empresário desse nível não sabia a importância e o quanto podia agregar em seu negócio ter um setor jurídico, sobretudo com olhos voltados para a prevenção, outros empresários certamente não faz ideia do quanto isso pode somar no negócio dele. E aí foi quando eu comecei a pensar e conversar com os sócios no escritório, digo, olha, era importante que a gente, de alguma forma, crie um canal de comunicação para o empresário, levando especificamente alguns conhecimentos que podem abrir ali naquela apresentação a ideia de que ele, se já não tiver, obviamente, mas de que ele precisa pontualmente de um setor desse em seu negócio. E quando eu faço essa apresentação, Flávio, existem inúmeros advogados que atuam nesse segmento, entendeu? Inúmeros advogados. Então, já aconteceu várias vezes de, por exemplo, você me perguntou como surgiu, mas no decorrer, o primeiro passo foi a gente realizar eventos com o público-alvo empresário. Então, imagine o seguinte, a gente realizou um evento, o título era Blindagem Trabalhista. Como proteger sua empresa de processos trabalhistas. E aí foram para lá empresários, entenderam a nossa apresentação e posteriormente já tinha, eles teve um caso específico, desse empresário que já tinha um setor jurídico, mas era algo muito pontual. Era uma atuação muito específica ali quando tinha a necessidade. E aí, nesse setor jurídico dele, ele foi lá e convenceu ao advogado a ampliar essa atuação para a parte preventiva. E depois, ele conversando comigo, disse que tinha tomado essa iniciativa, até o advogado dessa empresa também, um colega nosso, falou. E assim, e a gente vê que essa atividade nossa, essa parte educacional, vamos dizer assim, nesse segmento específico de uma empresa, diante da ampla complexidade, né, que tem ser empresário aqui no Brasil, a gente vê que é uma atividade que, eu lhe respondendo à última pergunta do podcast que a gente gravou, o que é que você espera da advocacia? Eu espero que outros advogados contribuam nessa atividade. Foi essa a minha resposta. Contribua com essa educação jurídica empresarial. Leve conteúdo, leve informação para o empresário. Ele precisa muito disso. Então, surgiu dessa reunião e posteriormente a gente foi amadurecendo a ideia e vendo como implementar. Fizemos alguns testes, não foram tão frutíferos, mas um deles a gente fez, achou importante e continua fazendo até hoje, que são os eventos bem restritos ali para 15, 20 empresários do Fazendo Negócio Direito. Normalmente esses eventos acontecem no escritório, no CBC Advocacia, mas já aconteceu também em outros ambientes. Já aconteceu no CDL e, salvo engano, aconteceu, eu esqueci o nome do ambiente agora em Maceió, mas ali no prédio do Norcom. Inclusive a gente convidou um magistrado trabalhista para poder dar essa palestra direcionada a empresários, contadores, pessoas ligadas ao mundo empresarial. Então é assim que surge. É numa atuação, a gente sentiu que precisava ter um aprofundamento naquele conteúdo e a partir daí surgiu a ideia do Fazendo Negócio Direito. O senhor falou aí sobre esses encontros que ocorrem, máximo 15, 20 pessoas, advogados. Como é que surge aí essa questão da seleção, se é que há uma seleção, ou o que é necessário para participar desses encontros? Normalmente, a gente faz com clientes. A gente convida clientes e acaba sendo até um treinamento. Mas também abre a possibilidade de empresários não clientes se inscrever e participar, em alguns casos. Por exemplo, esse mês passado, perdão, tem uns 15 dias, a gente fez um evento desse em Maceió.
e fizemos com os clientes da Soma. Soma é uma empresa de saúde e segurança do trabalho. A gente elaborou o evento, o conteúdo, disponibilizamos um advogado do escritório para esse evento. O evento ocorreu no nosso escritório de Maceió e o público foram os empresários clientes dessa empresa, que é uma empresa muito competente, é o pessoal de saúde e segurança do trabalho. Salvo engano, eles atuam em Maceió e Recife, mas também tem uma boa atuação aqui em Arapiraca. E a gente acabou conhecendo eles em um outro evento nosso, promovido pela contabilidade, pelo Sindicato da Contabilidade do Estado de Alagoas. E aí a gente conheceu eles já tinham visto alguns eventos nossos, a gente já tinha visto alguns eventos dele, e a partir dali surgiu esse convite. Nós trouxemos eles para Arapiraca, foi feito um evento com clientes nossos, e eles, em contrapartida, nos convidaram para poder fazer esse evento com clientes deles. Então, quando você conclui um evento desse, a mensagem que fica, Flávio, grandes empresários e surpresos e com ideias, com insights ali do que ouviu a gente falar. Então, às vezes, o que para a gente que lida no dia a dia é algo simples, é algo tranquilo, para o empresário, que como o Josué bem disse, que está preocupado em fazer a compra do produto e a venda do produto, a entrega e outras situações, às vezes para ele é algo novo, é algo que ele nunca parou para pensar. Então, nesses encontros, a gente acaba também percebendo que o pessoal tem muitas ideias e a gente acaba também chamando até de treinamento. Por exemplo, a gente já fez alguns para licitação, fez direcionado ao pessoal do setor imobiliário, para síndicos e por aí vai. Fez sobre holding, inclusive vai ter um agora também sobre holding ainda esse mês, que a gente vai realizar em Maceió. E a ideia é essa, a ideia é levar conhecimento, é fazer com que o empresário pense um pouco nessa parte burocrática, jurídica do seu negócio. A gente, isso bem acabou de falar, né, sobre essa questão dos encontros, e a gente traz agora para os quadros do DDI o Fazendo o Negócio Direito. Quem está nos assistindo, o que é que pode esperar dessa parceria e o que é que vem aí, como é que surge esse quadro, como é que surge esse detalhamento de informações para muita gente que não tem um conhecimento jurídico, né? O que é que as pessoas podem esperar? Perfeito. Hoje o Fazendo Negócio Direito ele vinha trabalhando em duas frentes, eventos, e recentemente a gente começou a organizar e a publicar notícias, sobretudo jurídicas e políticas que também têm a relevância jurídica ali direcionada ao empresário na rede social do Fazendo Negócio Direito, @Fazendo Negócio Direito. E agora, com o seu convite, o que eu agradeço bastante, a gente está iniciando aqui uma terceira frente do Fazendo Negócio Direito, mas com a mesma finalidade, é levar conhecimento jurídico especificamente para o empresário, tirando a técnica, tirando o juridiquês dessa comunicação. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Eu e pessoas, se você me autorizar, que eu convide para bater esse papo aqui com a gente, eu já venho dizendo, olha, o conteúdo a gente tem que levar, mas tem que falar da maneira mais simples e tirando o juridiquês dessa comunicação, que é para o pessoal entender e dentro de cada segmento ali, dentro de cada negócio, ver como poderia melhorar, né, dar mais segurança à sua atividade. Dando um spoiler, quais são os assuntos, basicamente, claro que vão ser variados os assuntos, mas quais são os assuntos que aí em mente o senhor já pode dizer para quem está nos assistindo que vão ser tratados aqui nos quadros vindouros? Perfeito. Eu acredito que os assuntos que a gente já tratou nesses eventos, é fundamental que a gente bata um papo aqui também. Então, eu falei da blindagem trabalhista, por exemplo. Como é que a gente apresenta esse evento? E, claro, cada profissional ele vai ter a sua forma de identificar esse trabalho e realizar essa atividade da advocacia preventiva. Como a gente faz? A gente separa em 3 momentos. Existe um momento pré-contratual, existe um momento contratual e existe um momento pós-contratual. Por exemplo, só um spoiler. O pré-contratual, eu vou deixar essa pergunta no ar. É possível e é correto juridicamente, antes de fazer a seleção dos seus funcionários, buscar, consultar processos em nome deles? Processos são públicos. Eu vou fazer um processo seletivo na minha empresa. Eu tenho uma empresa no supermercado, por exemplo, e aí eu tenho ali 100 currículos.
E eu solicito ao jurídico que faça buscas em nome de cada um daqueles candidatos. Aí eu vou encontrar candidato que tem mandado de prisão em aberto, vou encontrar candidato que ingressou 2, 3 vezes com ação trabalhista buscando um assédio moral no trabalho, por exemplo. Eu vou encontrar um profissional que eu iria colocar como motorista que tem um processo criminal de embriaguez ao volante. Eu vou encontrar uma pessoa que eu iria buscar para ser segurança armado, que tem um processo de disparo de arma de fogo em via pública. E aí são informações que, se você parar, pensar e observar, são extremamente relevantes sobre o ponto de vista prático para você decidir se vai contratar ou não. Mas eu lhe questiono, juridicamente é correto fazer isso? Qual é o entendimento da Justiça do Trabalho sobre esse assunto? Eu lhe adianto que é um entendimento contrário, de que, via de regra, entende-se como um preconceito, entende-se como uma discriminação e que, se não tiver uma justificativa plausível para isso, vai ter que, se for cobrado judicialmente, obviamente, vai ter que pagar uma indenização por dano moral. Entendeu? Então, assim, é um exemplo de uma atuação pré-contratual, antes da contratação. Entendeu? Esse é um exemplo que alguns empresários publicamente falam que faz essa atividade e não percebe o risco jurídico que ele traz para o seu negócio. A gente já se deparou nesses encontros, empresário dizendo: rapaz, eu não sabia que era errado fazer isso daí. E aí eu chego para o pessoal e digo: olha, traga aí um antecedente criminal para mim. Traga aí um antecedente criminal. E o camarada traz o antecedente, consta lá uma prova documental de que ele está descumprindo essa proibição aí do TST, que inclusive é o tema 1 do TST. E acaba que, muitas vezes, por sorte, não tem uma complicação judicial, e essa sorte vai para vários motivos. Ou o funcionário ele tem consciência da situação e não ingressa com reclamação trabalhista, ou então ele não ingressa porque não sabe desse direito que teria. Então, essa atuação preventiva é isso, é levar conhecimento para situações que, às vezes, o empresário está fazendo ali de maneira errada, sem saber, mas sem saber paga também, e levar soluções e ideias para que ele faça, às vezes, o que já vinha fazendo de uma maneira correta, documentalmente. E aí, para dar um tom a gente chama de blindagem trabalhista, como evitar processo, que é para poder chamar a atenção ali no evento e levar o empresário com essa curiosidade, como fazer isso. E aí eu falei da parte pré-contratual, de uma maneira bem rápida. A parte contratual, a gente percebe muito, Claudísio, que as empresas que têm contrato de trabalho, elas têm, aí eu vou falar via de regra, né? Vai ter as exceções. Ela tem aquele contrato padrão, aquele contrato genérico, que às vezes é encontrado ali no Google, às vezes o contador às vezes manda: olha, usa esse contrato aqui porque o cliente pede. Às vezes o contador não gosta de mandar, mas o cliente pede e ele envia. Aí ele pega o mesmo contrato e usa para todas as funções. Esse contrato padrão é melhor não ter. Esse contrato padrão, você dá uma margem muito grande aí para, se você não analisar ali, por exemplo, o que cada função pode fazer, o que você pode exigir de cada função, você dá uma margem muito grande para um acúmulo de função, um desvio de função. Se você não discriminar bem como vai ser a jornada de trabalho, a parte de hora extra, se não regulamentar ali, quando for possível, a parte do banco de horas, você pode ter uma dor de cabeça muito grande com relação à hora extra. E na grande maioria das situações, Claudísio, dá para evitar. Dá para evitar. Muitas demandas que a gente atua, a gente percebe que uma atuação preventiva, ali, documental preventiva, poderia ter sido evitada. Outras não. Outras não tem o que fazer. O que vai se buscar é reduzir o dano, reduzir o prejuízo. Mas muitas delas dá para ser evitada. Então, blindagem trabalhista. Outro tema que pode ser trazido para cá é holding. Holding, ela é um remédio ou ela é um veneno? Tanto se fala de holding aí no Instagram e em outras redes sociais. E aí você senta com o empresário e pergunta: o que é a holding? A holding é para a gente blindar das dívidas. Quando a gente constitui uma holding, aí as dívidas que a gente tem, o credor não pode receber. Já pensou? Se fosse assim, Claudísio? Já pensou se fosse simples dessa maneira?
E aí você vai construindo, junto com ele, a lógica jurídica, econômica do negócio. Faz sentido ser desse jeito? Já pensou se o seu, o seu devedor, né, tivesse uma holding e você não pudesse cobrar ele, caso ele não lhe pagasse no prazo devido? Então, quando você começa a levar informações, né, lógicas, jurídicas, mostrando que a holding ela pode ser importante, mas não pensando dessa forma, que ela tem a organização empresarial, a organização patrimonial, a organização fiscal e outras situações também que sim faz com que a holding ela possa, naquele caso específico, ser o remédio e não o veneno. E você vai percebendo que o pessoal começa a, eita, eu tenho essa situação aqui, e vai tendo ideias, vai conversando, vai interrompendo quem está apresentando lá e questionando, dando ideias. A partir dali surge um pensamento no outro colega que está lá do lado, ao network entre eles, que às vezes sai negócio. Eu até brinquei esses dias, tem um cliente nosso, um amigo, e cliente, o Jurandir, da Star Móveis. E aí, todo evento que vai, ele vende cadeira. Todo evento. Aí eu disse, eita, Jurandir, se eu ganhasse 1% aí de comissão de todo o negócio que você faz aqui, e brincando, mas sai negócio de imobiliário, de venda de imóvel, e a partir dali também tem essa conexão, é feito esse network. Entendeu? Então, já aconteceu evento de licitação, já teve um evento que o título era Como Proteger, né, o patrimônio da sua pessoa física de débitos da pessoa jurídica, e também pode ser um assunto interessante para a gente bater um papo aqui. Enfim, tem muitas situações. O que eu pensei, Claudio, e aí você me diz se é interessante ou não, o público também pode dizer se é viável ou não, é a gente, de alguma forma, trazer um estudo jurídico específico de algum segmento. Por exemplo, uma construtora. Como blindar a sua construtora blindada, por exemplo, o tema. E aí a gente trazer atividade empresarial, que inicia ali do seu contrato social, acordo de sócios, a parte fiscal, o que é que a gente pode esperar da reforma tributária que está na iminência de entrar em vigor, o que é que a reforma tributária vai atingir especificamente esse setor de construção civil, que eu usei como exemplo, mas pode ser postos de combustível, pode ser supermercados, N segmentos, entendeu? Transportadoras, e analisar a parte trabalhista, qual é a convenção coletiva que se aplica àquele segmento, naquela região, quais são as regras específicas daquele local. Né? Os funcionários precisam de EPI, como a gente pode documentar de uma forma que deixe segura essa relação empregador-empregado. Entendeu? Tem muitos funcionários, principalmente nesse segmento, que não querem sua carteira assinada. E aí eles, se for assinar carteira, eu não quero. Nesse segmento e em alguns outros. E aí o empresário, ele sabe a consequência jurídica de uma situação dessa, tem o que ser feito para poder, de alguma forma, proteger ele, a sua empresa. Entendeu? São questionamentos que a gente vai tentar responder no decorrer dos quadros. Coisa boa. Você já começou a aproveitar aí, né? Nessa abertura de programa, de quadro, né? Diga-se de passagem, já acompanhou aí muitas dicas boas e importantes. Você é empreendedor, empresário, negociante, né? E, doutor Vitor, é interessante também passar para quem está nos assistindo sobre as participações. Vai ter mais alguém aqui além do senhor? O seu escritório hoje ele é composto de muitos sócios, né? Sócios advogados aí, muito competentes, diga-se de passagem. Mas vai vir alguém de outra área? Os sócios também vão vir? Explica pra gente. Eu pretendo, sim, fazer convites a grandes profissionais de outras áreas que também têm muito o que dizer para o empresário. Contador, a gente trazer um contador que possa mostrar para o empresário a importância de uma assessoria contábil de verdade e não somente aquele profissional que vai emitir o boleto ali no final do mês e mandar para ele, mostrar para o empresário que às vezes essa economia na contratação pode ser mais caro, entendeu? A depender do quanto aquele profissional que foi mais barato, entre aspas, pode entregar à frente a um outro escritório que possa... E a gente mostrar para o empresário a importância da burocracia, de gostar da burocracia, porque normalmente o empresário não gosta. Normalmente o empresário ele quer ganhar dinheiro, e é essa a definição do próprio direito empresarial. A empresa ela tem a finalidade lucrativa, ela tem que ganhar dinheiro, certo? Mas para você crescer,
você precisa ter uma base sólida. Já imaginou um prédio alto com uma base frágil? Você vê muitos exemplos, Claudio, aí de grandes empresas, através de problemas contábeis, jurídicos, fechando as portas. A gente pode pensar profissionais de saúde e segurança do trabalho, como eu citei o exemplo do pessoal da Soma, a importância que tem hoje esse serviço numa empresa. A gente pode pensar algum profissional que trabalhe a parte de gestão, de consultoria empresarial, que é algo hoje que a gente vê que precisa ser trabalhado com uma seriedade no assunto, e que quando se é trabalhado com seriedade realmente dá um resultado bem diferente. Entendeu? Assim, tem muitas situações que dá para a gente levar para o público. Aproveitando a oportunidade que nós estamos aqui, falando também sobre a questão de facilitar a vida do empreendedor, do empresário, claro que nos métodos legais, conversava com o Dr. José Ventura e ele falava sobre a questão processual, a morosidade processual. E aí, como é que o senhor enxerga essa questão e esse posicionamento sobre, antes do processo propriamente dito, ter a negociação? Perfeito. O Dr. José Ventura é um ícone da advocacia da nossa região, uma figura exemplar, e ele, melhor do que qualquer outra pessoa, vai entender sobre esse assunto. Inclusive, eu vou, ainda hoje não, quando é que vai ser lançado o evento dele, o podcast? O podcast ele vai ao ar na próxima semana. Próxima semana, assim que for lançado, eu vou assistir, que eu tenho certeza que eu vou aprender bastante com o que ele disse aqui. E o Dr. José Ventura, ele falou algo fundamental. O judiciário hoje, ele está abarrotado de demandas. Há um incentivo muito grande do Poder Judiciário para resolver as demandas antes que chegue até ele. A atuação preventiva da advocacia, sobretudo na parte empresarial, ela vai além. Ela protege a empresa de ter a necessidade de resolver uma demanda, mesmo que antes de ir para a justiça. Vitor, mas protege 100%? Não. Não tem como proteger 100%, mas você sai de 0 para 80%, de 0 para 90%, e aí vai depender, obviamente, do perfil do empresário, vai depender do segmento, da forma como está operando ali a empresa, porque a ideia do jurídico não é chegar e você precisa mudar isso não. A ideia é entender como funciona a operação, e dentro da operação, sem que o empresário, sem que o empreendedor precise alterar ali a sua forma de trabalhar, a gente levar a proteção, levar a documentação que é necessária. Obviamente, se nessa conversa ele entender que é importante mudar a sua forma de operar, muda. Mas assim, evita que a empresa fique à mercê da vontade de um consumidor, de um empregado, de um fornecedor, entendeu? E assim, é uma amplitude muito grande que tem esse conteúdo para se trabalhar. Veja, tem um professor chamado, acho que Gladson Mamed, e eu dando uma lida no livro dele, um livro sobre estruturação jurídica de empresa, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, ele disse, no Brasil a gente vai ter leis, regras, que diz, olha, você é proibido de fazer isso. E outras leis ou regras que diz, você é obrigado a fazer isso daqui. Porém, entre o que você é proibido fazer e o que você é obrigado a fazer, existe uma lacuna. A gente pode fazer o que não é proibido e a gente pode deixar de fazer o que não é obrigado. E aí ele entra na seguinte ideia. Você, empresário, você pode criar regras do seu negócio, trabalhando dentro das 4 linhas da legalidade. Simplesmente você, dentro dessa lacuna, pode fazer o que a lei não proíbe e deixar de fazer o que a lei não obriga. A partir de quando começa isso? A partir do contrato social. O contrato social é o coração da empresa. É através do contrato social em que as regras daquele negócio começam a ser desenhadas. E na prática, como tem sido feito esse contrato social hoje? Tem sido feito normalmente, tem as exceções, mas de uma maneira muito padronizada, uma maneira muito genérica. E o empresário não tem ideia do risco e da responsabilidade jurídica que aquele documento pode lhe trazer ou lhe proteger. Então, esse professor, ele diz que existem 3 camadas dessa autorregulação, dessa
autocriação das regras ali do seu negócio. Começa na primeira camada com o contrato social, a segunda camada vai para o acordo de sócios, ali é um documento em que criam as regras entre os sócios. Eu tenho 2 sócios, no acordo de sócios a gente vai detalhar o que pode e o que não pode praticar cada um. Por exemplo, esse acordo de sócios, ele pode ser anexado na junta e tornar-se público ou não, ficar arquivado no escritório. Já o contrato social precisa constar na junta. Então, no contrato social, muitas vezes você é mais enxuto em algumas regras e aqui no acordo de sócios você pode detalhar várias estratégias, várias situações que ali só quem vai ter conhecimento e a obrigação nele são os sócios. Então, o acordo de sócio seria uma segunda camada dessa autorregulação. E a terceira camada, aí vem a amplitude e a inteligência que você conseguir exercer. Você vai para um regimento interno da empresa, você cria as regras ali dos funcionários, você vai para um contrato de trabalho, como eu falei, de maneira muito pontual para cada função. Você vai fazer ali uma organização entre os CNPJs. Você consegue, Claudezio, você consegue escolher os seus sócios. Vamos dizer que você tenha 3 empresas. Em cada uma das empresas você tenha 2 sócios. Não é isso? Você não consegue escolher esses seus sócios, mas você consegue escolher os sócios que esses seus sócios podem ter em outro negócio. E se algo de errado, esse outro sócio dele que você não escolheu fizer, a empresa que ele tem não for suficiente para arcar com a responsabilidade e de alguma forma chegar ao seu negócio. Você escolhe a esposa dos seus sócios? Não. E se houver um rompimento naquele relacionamento e aquela situação interferir diretamente na empresa? Eu sempre pergunto, pode ser evitado? Pode. Pode. A gente não vai conseguir desenhar regras e cláusulas que sejam contrárias à lei. A gente vai trabalhar dentro dessa lacuna. A gente não vai colocar aqui uma cláusula que esteja em desacordo com a lei que diz, isso daqui não pode, ou então isso daqui é obrigatório, mas dentro desse espaço tem muito que se trabalhar. Aí, a partir do momento que o empresário não faz isso, ou então ele não acompanha com a atenção que deveria acompanhar a criação de certos documentos, a criação das regras do seu negócio, ele transfere para um terceiro essa missão. Ele transfere para o Google, por exemplo, que pegou ali um contrato modelo, um padrão, e criou as regras do negócio dele. Ou então, na omissão, ele transfere para o Estado. Porque se ele não autorregula o negócio, quando se tem um problema que estaria dentro daquele campo e não há regras, o Estado vai completar. Aí o Estado vai, de alguma forma, decidir o seu negócio, que poderia ter sido decidido por você. Então, essa ideia do fazendo negócio direito é levar esse conhecimento para o empresário, de que ele pode muito mais do que ele faz hoje. A gente vê o empresário dizer, você vai para a Justiça do Trabalho, você está perdido. Não. Tem muitas situações em que a empresa sai vencedora na Justiça do Trabalho. O problema é que a maioria das empresas não estão documentalmente prontas para essa situação. Às vezes, na prática, tem um custo maior ainda do que teria se tivesse essa documentação preventiva, e quando chega numa ação, está ali a palavra de um contra o outro. Sendo que muitas vezes o ônus da prova é do empregador. Muitas vezes, né? Mas também tem as hipóteses em que o empregado tem o seu ônus da prova. Mas, enfim, é muita coisa que tem para se trabalhar. Aqui quem encerra, normalmente nos episódios, sou eu, mas hoje quem vai fazer o encerramento é o Dr. Vitor, né? E ele vai falar o que ele bem assim entender, mas eu quero dizer para você, né? Se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. E a partir de agora é com o Dr. Vitor, né? Nós estaremos aqui, só lembrando, todas as segundas-feiras, às 20 horas, quinzenalmente, né? Então, semana sim, semana não, estaremos aqui e você vai acompanhar aí os nossos conteúdos, né? Por meio dos cortes aqui no Instagram, no YouTube, né? Nas outras plataformas. Então, se inscreve, compartilha, comenta. Segue o Dr. Vitor aí também nas redes sociais. E, Dr. Vitor, fique à vontade, o encerramento é com o senhor, viu? Fique à vontade. Eu vou encerrar fazendo um questionamento para você. Quem você quer ou qual o assunto você quer no próximo encontro aqui
nesse bloco. Você quer um assunto falando sobre a parte preventiva trabalhista, como fazer a empresa evitar processos trabalhistas? Você quer um assunto, um bate-papo sobre o assunto holding? As vantagens e desvantagens, quando é viável, quando não é viável? Você quer um bate-papo sobre o assunto licitações? Você quer que eu convide algum advogado que tenha uma forte atuação nessa área empresarial também? Para mim é um prazer. A ideia é levar conhecimento jurídico para você. Nos ajude a escolher os próximos encontros, os próximos assuntos, perdão, dos encontros seguintes. Eu agradeço a você e agradeço a Fladísio a oportunidade mais uma vez de estar aqui batendo um papo sobre algo que eu coloquei como uma missão em minha vida, que é atuar em favor do empresário. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu!